Jesus é Deus. É sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Maria Eduarda e aqui a gente conversa sobre Deus, livros e teologia. Então, bora pro vídeo. Tá, mas se Jesus é Deus, o que é Deus? Quem é Deus? Na tradição judaico-cristã, Deus não é apenas um título religioso ou um ser superior apenas. Ele é o ser absoluto da qual todas as coisas se derivam. Ele existe por si mesmo e a gente chama isso de aceidade. Ele é autoexistente. Deus é um ser único, pessoal, eterno e criador. E a gente vê isso em vários textos das Escrituras. É só você abrir a Bíblia e você ler um pouco e você vai encontrar isso. Um Deus pessoal, eterno e criador. Deus também é um ser necessário. A sua essência é existir. E a gente vê isso em Êxodo capítulo 3, verso 14, né? Quando ele diz, eu sou o que sou. Nada é maior do que Deus. E nunca nem poderia existir algo maior do que Deus. Deus é eterno, é infinito, é imenso. Então, ser Deus significa ser onipotente, onipresente, onisciente, criador. Isso é exclusivo de Deus. Esses atributos são exclusivos de Deus. Eles são incomunicáveis. E existem os atributos comunicáveis que podem ser comunicados a nós, como, por exemplo, o amor e a santidade. A gente pode amar alguém, a gente pode ser santo, óbvio, tudo vindo dele, porque toda boa dádiva só vem do Senhor. Mas a gente não pode ser onipotente, nós não somos onipotentes, oniscientes, é exclusivo de Deus. Sabendo de tudo isso, eu volto à frase do início do vídeo: Jesus é Deus. A Bíblia não afirma que Jesus é somente um mensageiro de Deus, ou só um profeta, ou só um reflexo de Deus. A Bíblia diz que ele é Deus. João, capítulo 1, verso 1 vai dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Se você continuar lendo os versículos 2 e 3, você vai ver que vai estar assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Claramente, Jesus está sendo descrito aqui, o Logos, como o Criador de todas as coisas. E se você lembrar no que a gente falou uns minutinhos antes, existem os atributos exclusivos de Deus. Dentre eles, é ele ser Criador. Então, logo, Jesus é Deus também. Mas, enfim, é só um desdobramento, porque logo no versículo anterior, ele diz, e era Deus. O Logos era Deus. A gente vai seguir agora mostrando alguns versículos que provem a divindade de Jesus. E um também muito explícito é João capítulo 20, verso 28, que vai dizer, Senhor meu e Deus meu. Aqui Tomé está reconhecendo Jesus como Deus. E não há nenhum indício de reprovação de Jesus. Ele aceita essa forma, esse tratamento de Tomé para com ele. Agora, para mim, é um dos mais bonitos, um dos versículos mais bonitos, que é Apocalipse 1:8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus falando de si mesmo. O mais interessante é que o título primeiro e último é usado em Isaías 44:6 para se referir ao Deus de Israel. Então Jesus está claramente dizendo que ele é o Deus de Israel. Agora Tito capítulo 2, verso 13 vai dizer: aguardando a bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Tá muito claro, né, gente? Muito claro. Agora, para fechar, eu vou para o Antigo Testamento. Você pode abrir aí também na sua Bíblia para acompanhar comigo a leitura. Isaías, capítulo 9, verso 6, vai dizer assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então a gente chega à conclusão de que Jesus é Deus. E isso não é uma afirmação simbólica, uma figura de linguagem, é literal, de acordo com a revelação bíblica. Eu trouxe para vocês alguns versículos, mas tem muitos outros que revelam essa verdade, como por exemplo, João 8:58, que vai dizer que Jesus vai dizer: antes que Abraão existisse, eu sou. Também tem Colossenses 2:9,
Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade e vários outros. Lembrando que a gente está aqui numa minissérie de vídeos para falar sobre a pessoa de Jesus Cristo, as excelências de Cristo. Esse aqui é o terceiro vídeo, é a segunda aula, então se você deseja conhecer mais outras questões relacionadas a Jesus, vai nos últimos vídeos e também acompanha, segue, se inscreve no canal, curte, compartilha, comenta, para não ficar de fora de nenhum vídeo. Lembrando que quando eu afirmo que Jesus é Deus, eu não estou negando que ele é homem, porque Jesus é plenamente, verdadeiramente homem e plenamente, verdadeiramente Deus. E a gente vai entendendo melhor ao longo dos vídeos. E o próximo vídeo, a próxima aula vai ser sobre encarnação e vai ficar também um pouco mais claro para você, então não deixa de acompanhar. Eu vou deixar aqui na descrição várias indicações de livros para vocês crescerem no conhecimento de Jesus e também acompanharem aqui os vídeos, né? E então é isso, muito obrigada por ter assistido até aqui, fiquem com Deus e até a próxima.